No estado, autoridades começam a dizer que nas próximas 2 semanas os números podem subir de novo e depois cair outra vez por razões que eles próprios estimam lá, mas seria isso que estaria em vias de acontecer aí, segundo o entendimento aí das autoridades e a julgar pela cobertura vacinal e também pelo comportamento das próprias pessoas e tal, eles chegam a essa conclusão. Enquanto isso, os municípios vão tentando se organizar e tomar alguma medida por conta própria, visto que o Estado já não é mais digamos aqui, o centro de tudo das decisões, né? Já não, as entrevistas coletivas do governador às 15 para 1 da tarde, algumas vezes da semana, já não são tão esperadas mais, porque dele a gente já percebeu que não pode esperar muita coisa. Ele deu chega para lá, como se ele dissesse, prefeitos, se virem. Eu vou dar uma norma básica aqui para o estado e vocês que vão subindo, descendo, vocês que vão tocando aí, descendo, você não pode relaxar as medidas, mas vocês que vão endurecendo aí pelos municípios, do estado afora, porque o estado não vai ficar mais regulando isso não. O recado foi esse, a leitura que eu faço pelo menos é esta. E aí aqui então os municípios começaram a fazer seus decretos. Não podem fazer decretos flexibilizando as medidas do estado, mas eles podem agravar as situações todas se assim for necessário. E vai daí que Matão tem um conjunto de medidas que o município, a prefeitura, pretende tomar, mas precisa do aval da Câmara. E é onde está parada essa questão, parada não, está em trâmite essa questão entre os vereadores. Por isso é que eu vou falar com a Ana Mondini, presidente da Câmara Municipal de Matão. Bom dia, Ana. Bom dia, Daércio, tudo bom? Tudo, há quanto tempo não a vejo, nem que essa pandemia aqui. A coisa tá feia, hein? Acho que todo mundo, de certa forma, se desligou um pouco, né? E tiramos o pé do freio, né? A gente continua tocando a vida e, né, fazendo o que tem que ser feito, mas eu acho que nas relações, sejam de trabalho, de amizade, até da família, a gente tirou bem o pé do freio, né? Sim. Tirou, porque a coisa tá feia. Tá, e realmente preocupante. E aí na Câmara está o projeto que vocês pretendem para ele apresentar emendas, né? Quais seriam essas emendas até aqui sugeridas, vereadora? Então, Daércio, o projeto que veio é um projeto que ele dá bem uma enrijecida bem nas leis. Ele fecha os bares, ele fecha similares, padaria, e os vereadores em si não achou conveniente fechar, porque esses comerciantes, eles não aguentam 30 dias fechado, Daércio. Só no sistema drive-thru ou aquele que entrega na porta. Então, não tem condições realmente. Nós chegamos numa época, a gente tem que pensar tanto na pandemia, como você tem que pensar no sustento do povo matonense. Então, nesse parágrafo aí, a gente preferiu manter o Plano São Paulo. Segue o Plano São Paulo, o comércio trabalha com a capacidade que tem que trabalhar, mas o que a gente fez para melhorar é dar o poder de polícia para o prefeito poder nomear, para intensificar a fiscalização. E os valores da multa, que as multas também estão bem ferrenhas, que a gente preferiu não mexer, porque com quase 2 anos de pandemia, eu acho que todo comerciante, toda a população, todo município sabe o que tem que fazer. Então, tem coisas aqui que a gente mexeu e tem coisas que a gente deixou. Nos outros ramos de atividades, além desse, vamos chamar de diversão, bar, os músicos, enfim, as pessoas que de alguma forma seriam prejudicadas, na opinião de vocês, por essas medidas, quais os outros setores, como estão sendo tratados nessa então, ideia porque os outros setores não entrou. Lojas, restaurantes não entraram, indústria, no projeto manteve-se como estava. O que vai mexer também é o supermercado. No supermercado a gente vai colocar 40% da capacidade, né? 40% da capacidade e uma pessoa da família, para não ir família toda, como se fosse um shopping center ou supermercado em plena pandemia. Isso também a gente deu uma apertada e apertamos também as multas no supermercado também.
Porque não adianta tampar só com a peneira, viu, Daércio? Ah, vamos fechar o barzinho do seu José. Mas você vai no supermercado, a fila do açougue, ninguém respeita distanciamento, você não vê ninguém fazendo arrumação e esse controle. Por mais que distribua a senha, o povo fica aglomerado no balcão do açougue. Então, alguma coisa realmente tem que ser feita. Os bancos chegam a ser lembrados como um ponto de aglomeração então, nessa lei? Isso. Bancos, também tivemos outra polêmica na lei. Porque a lei dizia não fazer fila externa. E lá dentro manter o Plano São Paulo, 2 metros de distância. Mas não tem como não fazer fila, Daércio. Como que a pessoa vai na caixa lotérica pagar uma duplicata? Se ela chega lá, a capacidade está cheia, ela não pode ficar. Se ela vai no banco, a capacidade está cheia, ela não pode ficar. Quem tem a responsabilidade de organização dessa fila e a quantidade que vai ser atendida por dia é o banco ou é a lotérica. E a multa está bem pesada, tem multa, tem fechamento, tem lacração, tem tudo. Quer dizer, nós estamos dando para o prefeito um poder que ele pode estar usando com os fiscais e as nomeações que ele fizer aí com poder de polícia de multa. E essas emendas que tendem a amenizar a proposta do prefeito, você já chegou a falar com alguém dele, da sua equipe? Já, sobre... nós já falamos E o que ele disse sobre vocês amenizarem um pouco essa parte aí? Não, essa parte aqui, ele, na verdade, ele poderia até ter feito por decreto, né, Daércio? Mas ele quis dividir com a Câmara, e a hora que você divide com a Câmara, a Câmara, nós temos 11 vereadores que cada um pensa de um jeito, ou a maioria pensa igual nessa questão. E aqui nós falamos, até eu conversei com o William, e falei, William, aqui na nossa proposta, o banco ou similares, que lotéricas e outras, né, que fazem esse tipo de serviço, ele vai ter que colocar uma pessoa com um colete ou uniformizado ou um guarda, mostrando que ele está ali organizando a fila. E vamos pôr a multa para o munícipe também, Daércio, porque se o munícipe ele vai numa fila de banco pagar uma conta, ele não precisa em 3, 4. Agora você aí faz falou aquela uma aglomeração coisa. na fila desnecessário. O munícipe também tem que entender que nós estamos em fase de pandemia. Nós estamos num momento complicado e que pega muito de surpresa um país que nunca teve nada parecido. Eu falo sempre aqui, né? Se nós estivéssemos um país cujo povo já tivesse experimentado uma guerra sob seu próprio solo, que é um drama, hein? Uma guerra é uma coisa que acaba com um país, seja ela civil. Nunca tivemos. Um país que tivesse passado por tsunamis, aquelas tragédias todas gigantescas e tal, ele tem um tipo de comportamento. Agora, um país como o nosso, que, né, beneficiado realmente por Deus, vamos falar o que é verdade, apesar dos problemas, eu sei que tem, mas é um país que nunca teve uma experiência. É muito difícil você convencer, às vezes, as pessoas, meu amigo, o negócio é muito grave. Não, tá e parece que o cara não acorda. Isso não tá fácil. Tem um parágrafo aqui do prefeito que coloca a circulação de pessoas nos locais públicos, que das 18 às 21 horas, limita a quantidade de pessoas. Passou de uma certa quantidade, torna-se aglomeração, entendeu? E a gente não mexeu nesse parágrafo. 3 pessoas já cometem uma aglomeração em parques públicos, porque também não dá, porque você... Na verdade, Daércio, eu vou ser muito sincera para você. Hoje, ser prefeito de um município está muito difícil. Acho que porque qualquer é aquela história, se você aperta, os comerciantes, as empresas reclamam. Inclusive até a população, dependendo da lei que você faz. Se você não aperta, tem uma grande massa da população também que reclama. Então, está difícil para os prefeitos. E não só a autoridade, eu vou até além. Qualquer coisa que você fale aqui, que às vezes não agrada o sujeito que quer que a coisa corra frouxa, ele fica bravo com a gente. E não é só aqui, não. Anteontem, eu conversei com uma comerciante.
Eu fui até a loja dela, coisa rápida ali para passar, existia lá uma corrente na entrada e ela tá recebendo um freguês por vez. Lá não é uma loja muito grande, é uma loja pequena, tá? Pequena, mas assim, em termos de público, dá para controlar desse jeito. Ela tá fazendo isso. Entra um, pega o que quer, já sai, entra o outro, tá? Ela tá controlando desse jeito. E ela tava me contando, ela falou, ó, tem pessoas que vêm aqui na loja, a gente tá levando tão a sério isso, não estamos deixando de trabalhar nem de servir, mas dentro de regras, né? E aí, Ana, ela me dizia o seguinte: as pessoas vêm aqui e tratam mal a gente porque a pessoa veio com a comadre dela, com mais não sei quem, ela quer entrar em 3 aqui dentro. Eu falo, quem vai fazer a compra? A senhora? Ela falou, então, ela falou, de que adianta a gente tentar botar ordem se as pessoas também não ajudam? Então, e tem gente mesmo que vai pro comércio para bater perna. O cara não vai para comprar alguma coisa, vai, compra alguma coisa e vai embora. Não, ela vai porque ela quer encontrar comadre, encontra na calçada, bater papo. É o bendito do papinho, né, Esse é o problema. Vai no mercado, leva um monte de cunhada e não sei quem junto. Mas não pode, gente. Pelo amor de Deus. Tá difícil entender uma coisa tão simples, né, Ana? Aí quando chegou esse projeto aqui, Daércio, na própria sexta-feira, eu peguei meu carro e eu fui dar uma volta nos bairros, né? Por conta que a gente tem os barzinhos e tal, eu fui dar uma volta. Ô, Daércio, o que mata é um bar na esquina com hiper, super lotação, falta de consciência do dono do comércio. Mas, Ana, o dono do comércio. Aí o outro bar, logo na esquina de baixo, mantendo a ordem, mantendo o distanciamento. Esse é o problema, né? Então, quer dizer, quem desobedece... Não pode o bom pagar pelo ruim. O ruim tem que ser multado, ele tem que ser lacrado. Esse ponto é verdade. Esse ponto é verdade, porque eu já conversei com gente aí muito séria desse setor de restaurante. Ele falou, você conhece aqui, tá fazendo tudo certinho. Aí o cara vai lá, bota lá um negócio lá, sei lá, e enche lá, e aí vai me punir porque o outro não... Então tá na hora de classificar melhor e... Desculpem, para quem desobedece assim, flagrantemente desobedece, tem que, desculpe, meter a caneta, pô, não tem mais jeito. Ô, Daércio, você quer ver uma outra coisa que eu já liguei, falei até lá na prefeitura, que tá fora de controle? Tá fora de controle. E que eu sei que é um momento de dor, que é um momento que precisa de compaixão, que é um momento que precisa de carinho, mas é o velório municipal. O velório municipal, Daércio, não tem controle. Eu fui num velório, fui lá no velório, eu vim embora até no dia que eu fui. Não tinha condições de ficar no velório de tanta gente. Se nós temos restrição em todos os locais, o velório também teria que ter, tem que ter o controle de temperatura na entrada, tem que ter a quantidade de pessoas que se pode realmente ficar lá. Não dá, porque nós não podemos fingir que a aglomeração é só no bar do Seu José ou no bar da Dona Maria. No supermercado tem aglomeração, no cemitério tem aglomeração, a gente vai em alguns postos realmente de saúde, está tendo aglomerações. Então nós precisamos, assim, não punir só o comerciante, só que aquele comerciante desleal com o restante, e vou dizer mais, viu, Daércio? Desleal com a população e com a saúde, porque quando ele enche o barzinho dele, o boteco dele, ele só está pensando no lucro financeiro, mas e no que pode sair dali? No que pode sair dali em contaminação? Então é muito difícil. Aqui no Brasil, eu não falo por Matão não, vou falar Brasil. O Brasil é um país complicado para você fazer restrições. O Brasil está acostumado a viver solto, viver livre. Como o povo não tem essa cultura, sabe? O povo não tem cultura de ficar dentro de casa, de seguir regras. O brasileiro não gosta de seguir regras. Mesmo que regras essas seja para o bem da população. Basta que a gente pegue, não estou questionando não. Já falei aqui na sessão da Câmara que eu não sou Lula, não sou Bolsonaro, eu não sou direita, eu não sou esquerda. Eu gosto da coisa reta. Mas onde você tem um presidente e faz uma motociata com aquele monte de gente,
sem máscara, desrespeitando tudo quanto foi lei sanitária. E tem gente que acha que o presidente está certo. Agora o presidente da República está certo, mas o dono do bar não está. Você está entendendo como fica difícil a situação hoje de você liderar, você ter liderança política dentro de uma cidade? O povo está completamente equivocado. E eu falo para você, ele como nosso presidente, como nosso representante maior, ele deveria ser nosso exemplo. Se ele coloca a máscara dele, todo local que ele vai, ele está de máscara, eu tenho certeza que a população vai falar, não, ó, exemplo está vindo de cima. O que eu ouço? O presidente não pega o vírus, você acha que o vírus existe? Então é muito difícil, complicado, mas ficando aqui no âmbito nosso, de um modo geral, os vereadores entendem que medidas precisam ser tomadas. Precisa. Inclusive, nós recebemos aqui pessoas do comércio, desse ramo do comércio, que veio discutir, que veio pedir flexibilização. A gente discutiu, mas tá muito complicado hoje você fazer a flexibilização, vendo que de ontem para hoje, olha a quantidade que já aumentou. Subiu mesmo. Em nosso hospital. Tivemos um tópico que eu vou até te falar para você, que a gente estava até pensando, que veio os representantes dos salões de festa, que se podia trabalhar com pelo menos 10%, né, do que cabe no salão, um evento de jantar, sentado, com todas as medidas de segurança. Mas como que a gente vai discutir isso agora, se de ontem para hoje já aumentou o número de casos de Covid em Matão? Se a gente não tem controle dos tamanhos dos salões de festa que nós temos em nosso município. E se também, por outro lado, tem pessoas que confundem a flexibilização. Você flexibiliza e diz, olha, vai ser agora X%. Aí o cara põe Y%. Não é regra, e é por isso que é preciso distinguir muito bem, na minha opinião, quem é o comerciante que não está cumprindo. E este sim ser penalizado, mas não o setor todo, né? Eu vi um monte de lojas aí que estão trabalhando certo. E essa mesma, a pessoa mesmo que estava me falando aí, ela falou, eu sou xingado pelos fregueses aqui, mas eu não vou abrir mão desses cuidados que estão aí, não. Eu estou tomando cuidado com os meus fregueses também. E com isso que eu faço aqui, estou atendendo normal. Só que com os cuidados, a pessoa chega aqui, quer entrar com as comadres e me xinga tudo na porta da loja. Quer dizer, e é isso mesmo, quer dizer, não é dizer que todo comerciante não sabe fazer. Também não dá para dizer que tudo que contamina vem no comércio. Não é verdade, pô. Eles vão ter que tomar muito cuidado agora, Daércio. Os comerciantes aí que trabalham, que estão trabalhando irregularmente, que estão prejudicando os demais comerciantes, porque quando você arrocha para um, você arrocha para todos. Que era o que veio. Vamos fechar bares e similares, até as padarias seriam fechadas, entendeu? Aí o bom estaria pagando pelo ruim. Só que agora ele vai ter que tomar cuidado, porque tem o seguinte, Daércio, também. Não existe mais notificação. O fiscal chegou. E se o fiscal não multar com uma denúncia que tenha a prova que está tendo superlotação, ele pode ser e punido, o fiscal não fazer a multa, ele está sendo conivente com esse tipo de crime, ele está prevaricando, ele vai pôr em risco também o trabalho dele. Então, porque a gente vai em cima, porque é assim, se é para um, é para todos, e cumpra a lei. Porque quem está trabalhando certo, eu tenho certeza, Daércio, que não vai se preocupar com essa multa. Aí o comerciante disse para mim, Ana, mas como que eu vou dispensar o cliente se ele está chegando? Dispense o cliente. Todo mundo sabe que é até às 9 da noite. Até às 9 para o comerciante fechar. Não é para ele ir lá na cozinha fazer uma porção e vir a servir na mesa, entendeu, Daércio? Não adianta querer burlar, porque não vai conseguir. Agora, se o cliente já está comendo, está acabando a tua refeição, nada mais justo que espere fazer, pague a conta e vai embora. Mas usar de má fé, o dono do comércio já tem que chegar para quem chega no estabelecimento 8h30 e falar, a cozinha está fechada.
Sim, mas a lei, se for assim, vai exigir o que sempre, por sinal, toda exigência requer uma outra parte que se chama fiscalização. O Brasil é campeão em fazer leis sem que o legislador se preocupe em saber se nós temos estrutura de fiscalização. Por isso é que poucas leis ultimamente deram certo no país, por uma razão muito simples, Ana. É a lei da Lei Seca, deu certo, a Lei Maria da Penha, algumas leis deram certo, porque o legislador pensou assim, não tem fiscalização para isso, mas eu vou colocar como fiscal o próprio povo. Sim. Entendeu? Na lei seca, em várias situações aí, um denuncia o outro. A lei antitabaco. Dos animais. Olha quantas denúncias chegam da ERS. Entendeu? Porque aí você coloca o cidadão como fiscal. E aí dá certo. Mas num caso como este aqui, é preciso que, ao legislar nesse sentido, vocês tenham a provisão aí, no caso, da fiscalização, porque estamos falando em bares. Bom, eles têm centenas deles e algumas dezenas estão descumprindo. Como encontrar esses descumprimentos, esses flagrantes? Olha, com o fiscal, aí nesse projeto há previsão e provisão, por exemplo, de aumento de efetivo para fiscalização, ou tudo isso ficaria só com os mesmos fiscais? Nós emendamos aqui que vai ser dado o poder de polícia para a GM, para o trânsito, para os fiscais, para os agentes de endemia, da vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica, e para os profissionais da saúde. Então, Daércio, olha aí, o prefeito nomeou, o prefeito montou esse grupo de fiscalização no final de semana. Olha a quantidade de pessoas que nós estamos dando para ele poder trabalhar. Inclusive, Daércio, se você me permite dizer aqui, a gente tem que ir muito devagar, porque o santo é de barro, e nós precisamos também, acima de ter leis, a gente tem que ter a conscientização. O povo também tem que saber o que está certo e o que está errado. E eu procurei nessa emenda aí, que a gente acabou fazendo um substitutivo, porque deu muita emenda, então não era viável fazer as emendas, porque deu muito, ia ficar uma coxa de retalho. Então nós fizemos, com a base do prefeito, nós adequamos algumas outras coisas. E nessa parte aí, que ele pode dar o poder de polícia para essas pessoas, tipo as meninas da dengue, que já estão acostumadas a fazer fiscalização, que elas vão nas casas, elas vão nas residências, e elas têm conhecimento, trabalham direto com o público, o pessoal da saúde que trabalha com o público, que conhece também, sabe das normas sanitárias que estão aí, e outra, Daércio, é um pessoal que, eu vou até falar aqui, que não é os que mais ganham dentro da prefeitura. Então, a hora extra dessas pessoas não vai quebrar a prefeitura, vai ajudar a prefeitura. Então, nós vamos ter um contingente aí, se o prefeito Cido Ferrari assim desejar, não só para os finais de semana, mas começando já na quinta-feira, muito grande, porque nós temos a CS, a agente comunitária, CS é a mesma coisa, as agentes de endemia. Então nós vamos ter uma grande gana de pessoas nas ruas. E eu conversei com o prefeito Cido Ferrari para ele fazer a parceria do convênio com a Polícia Militar para a função delegada. Porque quando ele faz esse convênio com a Polícia Militar em seu horário de folga vai estar trabalhando. E se ela está trabalhando, um efetivo maior, nós vamos ter aí quantos grupos fazendo diligência. Nós vamos mandar lá para o Laranjeira, que bate o hall de reclamação. Nós vamos mandar lá para o Cardim, que é onde tem um bar lá que bate o recorde de reclamação no final de semana. A gente manda para o São José e manda para o Paraíso. E vai estar o fiscal protegido com um da lei, que é a Polícia Militar. Então, o Cido Ferrari, ele tem mecanismo para trabalhar. Se ele fizesse parceria com a Polícia Militar, ele vai livrar o comerciante, o Daércio, de fechar portas, de espalhar os vírus aí entre a população quando se está irregularmente. Ninguém aqui quer fazer pressão em comerciante nenhum. A gente só quer que o comerciante trabalhe certo para que nós, que não estamos aglomerando,
podemos sair de casa o mais rápido possível e a economia do município dispare, trabalhar e diminuir o número de casos. A sessão que deve definir toda essa questão estaria marcada para amanhã, está confirmado? É amanhã às 9 da manhã. Da manhã. Aí, desta decisão, em sendo aprovada, qual é o trâmite para agilizar e dar ao município essa autorização? Imediatamente. Eu já conversei com o prefeito Cido Ferrari. A minha secretaria aqui já vai estar com uma papelada, tudo em ordem. Aí já vai descer. Se ele quiser, né, ele já sanciona a lei, publica na sexta-feira e a lei já vai passar a vigorar no sábado, imediatamente. Significa dizer que pro próximo fim de semana o cidadão, o matonense, pode perceber mais facilmente a presença da fiscalização. Ela deve ser mais percebida agora. Isso vai depender do secretário lá da pasta e do próprio prefeito. Mas se depender da Câmara, o projeto já é aprovado amanhã com bastante agilidade. Nós discutimos muito, foi um projeto que a gente discutiu muito. Ele entrou na sexta-feira, já estava fora do regimento interno, mas mesmo assim os vereadores falou, Ana, fazemos uma extraordinária, mas a gente quer estudar as leis, fazer para que não prejudique nem o executivo nas suas elaborações e nem o comerciante. Então, nós não vamos fechar nada, Daércio. É isso que eu quero deixar muito claro à população. Mas nós estamos dando uma carta em branco para o prefeito aí para fiscalização, para ele poder fiscalizar, para ele aumentar o contingente dele de fiscais. O que nós não vamos fazer é restrições, tipo, acabar com as filas não tem jeito. Aquelas pessoas que têm que ir ao banco em horário de almoço, têm que ir na lotérica, não dá certo você fazer isso. Mas ele vai ter o poder de multar tanto o indivíduo que faz a aglomeração na fila, como multar o dono do estabelecimento, como fechar o estabelecimento por 15 dias consecutivos e retirar o alvará por 30 dias. Então, a pessoa vai ter que pensar muito bem. E se romper o lacre, ela vai ficar 90 dias sem abrir o comércio. Ok, muito obrigado. Vamos acompanhando, inclusive, essa sessão de amanhã e qualquer outra novidade. Mas nesse momento é assim que está sendo tratado o endurecimento de medidas. Olha, obrigado, viu, Ana, por enquanto. Muito obrigado, bom dia. Daércio, sim. Se você me permite, eu gostaria de fazer um convite aqui a você. Eu já mandei, mas agora eu vou fazer à população matonense, que pode nos seguir amanhã pelo site, Facebook e YouTube da Câmara, às 18h30 amanhã. Sim. Nós vamos ter uma audiência pública com a Águas de Matão, Promotoria Pública e o Executivo Municipal para nós discutirmos a tarifa de água em Matão. Ok, 18h30, né? Muito obrigado a você mais uma vez e bom dia. Bom dia.